Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que vocês estejam me ouvindo. Muito obrigado pelo convite, que possamos atender a expectativa, falando sobre a palestra de hoje, que é a lei de reprodução, um tema extremamente importante para todos nós. Vamos ver se conseguimos emitir o pensamento de Jesus, intuído por eles, e que vocês estejam com a mente aberta para receber a mensagem também intuídos por eles. Que possamos, nesse momento, fechar os nossos olhos, pedir ao nosso Mestre Jesus que nos sirva de guia, que Ele possa, de acordo com o que manda a doutrina espírita, fazer com que entendamos na sua integralidade o assunto que vai ser explanado nessa noite, nesse dia, nessa hora, e que possamos não só aprender, mas aplicar no nosso dia a dia, com os nossos semelhantes. Possamos ter olhos de ver, ouvidos de ouvir, conforme disse o nosso Mestre. E assim, que possamos iniciar o nosso trabalho de hoje, agradecendo também a espiritualidade que está conosco em todos os momentos das nossas vidas, amparando-nos, intuindo-nos, dirigindo os nossos passos. Muito obrigado, meu Deus. Muito obrigado. Que assim seja. Bom, meus irmãos, o tema, como eu disse, é um tema extremamente importante para nós entendermos o que é lei divina em nossas vidas, o que representa a lei divina em nossas vidas. Na pergunta 621, os espíritos perguntam, ou Kardec pergunta aos espíritos, onde está escrita a lei divina? Os espíritos respondem, na consciência. Ora, quando a gente entende, procura entender o que é consciência, a gente vai entender que ela está no ser humano desde a sua naturalidade, desde a sua nascença enquanto hominal, desde o seu nascimento. Então, observe que esse pensamento, ele é muito questionável, vamos dizer assim. Porque não começa no hominal. Porque tudo na vida, meus irmãos, gravem isso. Tudo na vida tem o seu graduado, tem a sua gradação, e nada começa do 0 e vai até o 10 sem passar pelo 1, pelo 2, pelo 3, pelo 4, até chegar ao 10. E entre 1 e 2, por exemplo, a gente aprende isso em matemática, existe o infinito. Então não é quando começa o hominal que a consciência é estabelecida. Ela vem amadurecendo, amadurecendo, amadurecendo,
No animal já existe uma certa consciência. Parece estranho isso, mas não é não. Então a consciência, tudo, não é só a consciência não. A inteligência também, né? Então se nós pegarmos um animal que já está prestes a entrar no mundo, no reino hominal, a gente vê que eles se parecem muito nas suas atitudes, nas suas ações, na sua inteligência. Então, se a gente pegar um orangotango, não vou pegar um orangotango não, gente. Vou pegar um cachorro, um cachorrinho. Eu tenho uma cachorrinha que ela age de uma forma inteligente que parece que entende o que nós estamos falando, o que nós estamos fazendo. Ela sabe que quando eu vou dar o alimento, né, fora de casa, para deixar ela fora, ela não vai porque ela sabe que eu vou deixar ela fora. É inteligência em andamento. Assim também é a consciência. Tudo é assim no ser humano, de um modo geral, na criação de Deus. Então, como eu disse, o homem, né, começa a amadurecer desde quando ele entra no átomo. As leis divinas, elas são as leis naturais, né, e as leis morais. Mas são as duas leis de Deus. Então, no átomo já existe uma coisa chamada atração. Atração eletrônica. Do lado esquerdo você tem, né, os alcalinos terrosos. Do lado direito você tem os halogênios. Se você colocar um desses elementos uns com os outros, do lado dos halogênios você tem flúor, cloro, bromo, iodo, astato, selênio, telúrio na outra linha. Do lado dos alcalinos você tem o sódio, o rubídio, o potássio, o césio, frâncio. Se você juntar esses dois, um extremamente positivo, o outro extremamente negativo, eles se atraem. É a lei de atração já no mineral. É o amor em andamento. É o amor já começando a dar sinais da sua existência. É claro que não é o amor, mas é a atração chamada no mineral, atração eletrônica. Não é? Quando isso vai crescendo, vai mudando. Ainda no mineral você tem, se você pegar o ímã, chamado ímã, que na verdade é um magneto, e colocar um ferro junto, eles se atraem, existe uma atração. Se você colocar um magneto, um virado ao contrário, eles se repulsam, lei de repulsão, lei de atração, lei de repulsão. Então tudo obedece às leis naturais, às leis divinas, tudo é lei divina. E começa no mineral. Então, são essas leis que regulam o universo como um todo. E as leis morais, especialmente, regulam os homens, a lei dos espíritos, né? A lei que regem os espíritos. As leis físicas, o mineral, o material. E as leis morais regem as leis dos espíritos, né? Se nós quisermos testar as leis materiais, né,
Por exemplo, se eu quiser formar o ácido clorídrico, né, eu pego o hidrogênio, pego o cloro no laboratório, arranjo uma forma de misturar e eu tenho HCl, o ácido clorídrico. Se eu quiser testar as leis do espírito, por exemplo, eu vou para uma mediúnica e consigo testar a lei dos espíritos. Através da mediunidade eu posso verificar a ação, não é, moral da vida do espírito. Não é isso? Então, é assim. Deus manda para a gente todas as respostas que nós precisamos para desenvolver a nossa inteligência e a nossa moralidade, o nosso intelecto e a nossa moralidade, que são as duas malas que eu falo sempre quando eu estou, né, em palestras ao vivo com vocês, para que vocês entendam melhor e tenham um pouco de humorismo nessa fala. Que Deus, quando a gente sai de lá de pertinho dele, enquanto princípio inteligente, ele dá duas malas para a gente trazer para cá. A mala da moralidade e a mala da intelectualidade. E diz a gente, vão e voltem com essas duas malas cheias. Eu sempre digo que a mala da intelectualidade é fácil encher. É relativamente fácil. Porque a gente vai indo, preenche, né, o nosso intelecto através do estudo, da intelectualização. E hoje em dia, com essa mídia maravilhosa, né, o Google, o Dr. Google, o professor Google, nos dá toda a informação que nós queremos. É fácil a intelectualização. Agora, a moralização não é tão fácil assim, não. Né? Daí a nossa dificuldade na nossa moralização. Então, quando a gente começa a ver, né, que precisa entender o que é lei divina, a gente começa a ver também da dificuldade que existe no nosso aprendizado moral. Né? Na pergunta 629 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: que definição podemos dar da moral? Os Espíritos respondem: regra de conduta. Regra de conduta. Então, observe que é uma coisa simples, né? A regra de conduta. Agora, o que não é fácil é praticar. Ter boa conduta, né, em tudo, né, que nós lidamos nessa vida ou em outras vidas. Ter a regra de conduta é se aproximar das leis de Deus. É ter regra de conduta. Na pergunta ainda 630, Kardec pergunta: como se pode distinguir o bem do mal? Eles respondem de uma forma bastante simples, mas contundente. O bem é tudo aquilo que se aproxima da lei de Deus. E o mal é o que afasta da lei de Deus. Então, observe que é fácil a gente entender tudo, mas o problema está em aplicar no dia a dia o que a gente aprende nesses ensinamentos dos Espíritos. Né? Então, observe o seguinte: o Espiritismo, a ele cabe estudar as leis morais.
as leis físicas, as leis mecânicas, as leis, né, químicas, as leis. Isso é a ciência que vai estudar, mas a nós cabe estudar as leis morais, né? E a gente tem que ver que as leis morais, elas criam deveres para os homens. Para os homens, para Deus, para os homens com Deus, para os homens com Ele mesmo e para o homem com o próximo. Esse é que é o grande tchan da coisa. Cria, né, essas leis a necessidade do relacionamento com Deus, com Ele próprio e com o próximo, o nosso irmão. Essa é a grande chave das leis divinas, das leis morais, né? Então, quando a gente descobre essas coisas, a gente começa a olhar para nós de uma forma diferente. Meu Deus, eu existo para quê? Para que foi que eu fui criado? Para prestar serviço a mim mesmo só? Aí está o grande problema. Muita gente só pensa em prestar serviço a si próprio. Só pensa em si. O irmão que se dane. Cada um que procure resolver o seu problema. É assim que a gente pensa? É assim que a gente pensa, né? Eu não sei quem foi que fez isso, mas nas leis divinas, né? E nas leis, a gente chama de leis divinas, leis morais, né? Tem lá, ele colocou pilastra DC. Pilastra DC. Realmente, essas leis divinas são a pilastra da nossa vida. O que é pilastra? Lei do progresso, lei da igualdade, lei de liberdade, lei da adoração, lei de sociedade, lei do trabalho, lei de reprodução, lei de amor, destruição, conservação, né? Que são as leis divinas, como se fossem realmente uma pilastra em nossas vidas, né? Então, observe que sem essas leis nós não conseguimos evoluir. Elas são leis que regulam o nosso desenvolvimento moral, né? Elas regulam a conduta dos espíritos, né? As leis físicas regulam, né, o mundo material, como eu já disse, e as leis morais regulam, né, a conduta dos espíritos. Verificamos a ação da lei moral da vida de um espírito através da mediunidade. E a lei física, como eu já disse, né, na experimentação laboratorial. Isso é fácil de a gente entender. Moisés, no Decálogo, ele revelou os preceitos divinos de vigência eterna e observância universal, além de leis civis e disciplinares necessárias para a época. Observe que tudo na vida, como eu disse, é progressivo. Os ensinamentos também são. Então Moisés disse na época o que precisava dizer e o que os irmãos que conviviam naquela época, que podiam até ser nós, sermos nós, era ainda que era próprio para nós, né?
daquela época, aprendermos. Ou seja, nós teríamos, né, que aprender aquilo que Moisés estava nos ensinando, porque era nós cabia receber aquela informação na época, porque só podíamos absorver aquilo, né? Mas depois veio Jesus trazendo a boa nova, ensinando assim: Moisés, eu concordo com a sua lei, acho legal, mas ela não é só isso. Você diz que a lei é olho por olho, dente por dente. Concordo que essa lei de ação e reação, ela existe e deve existir. Mas você pode resolver o problema criado na linha do universo através da caridade, através do amor. Agora, fora da caridade não há salvação. Jesus ensinou claramente que nós poderíamos resolver o nosso erro, a nossa dificuldade, através da prática do amor e da caridade com o nosso irmão. Como eu disse antes, nosso relacionamento com Deus, conosco e com o irmão. Então, quando a gente desperta para esse lado de que a lei de causa e efeito pode ser resolvida através da prática da caridade e pratica, a gente é muito mais feliz. Mas, depois desse ensinamento, veio, né, a doutrina espírita. O espiritismo, o Consolador, tido como a terceira revelação, veio, né, a chave com auxílio do qual se explica, é de ordem divina, pois se assenta sobre as próprias leis da natureza. Kardec, Allan Kardec, segundo o Espiritismo, não veio destruir a lei cristã, mas dar cumprimento a essas leis. Então o Espiritismo não veio destruir lei nenhuma, ao contrário, veio retificar e dar cumprimento a essas leis. Mostrar, explicar, aprofundar, porque Jesus disse: eu vos enviarei um Consolador que vai dizer tudo o que eu disse e muito mais, explicando aquilo que eu estou dizendo hoje para vocês. É a lei de Deus, a lei dos homens sendo explicada de uma forma mais racional, né? Então, não tem como a gente entender de outra forma o crescimento das leis e dos ensinamentos dos espíritos que vieram até nós como professores, né, dar o recado deles, a não ser dessa forma, que a gente vai recebendo na medida que a gente está preparado para receber. Tá certo? Então, eu até fiz uma poesia sobre essa questão das leis, que diz o seguinte: a lei dos homens dista em muito das leis que o universo rege. Preciso é, no entanto, saber que nem tudo entre elas diverge, mas tenho certeza que elas, em ponto algum, irão se tocar, ou em um ponto irão se tocar, mantendo sempre a distância das leis de lá com as leis de cá. Nas leis de lá, de cá, por exemplo, se alguém comete um delito, ainda que eu saiba o autor, sempre julgar eu evito. Compete à lei do lugar julgar o crime em questão, assim como cabe a Deus julgar
nossa infração. Esse é um ponto comum. Nisso há sempre união. No entanto, é preciso dizer que a lei do homem pode falhar. Insensata, ela pune o infrator, maltratando-o ao invés de educar. E o causídico, se o causídico não for atento, a ação prescreverá, podendo até ser injusta, e se o tempo passar, caduca. A lei de Deus, ao contrário, não pune, ela amolda e educa. Se um ato for cometido de forma pluriofensiva, em crime consorciado, na lei dos homens os culpados, sem proporção são julgados, tanto o mentor, partícipe ou autor, expostos ao erro estão. Na lei de Deus, todo ato é julgado pela intenção. Por isso, todos respondem ao crime com segurança, pois quem julga a causa é você, Deus só põe na balança. O alvará pode até demorar, mas a causa tem sempre no espelho o efeito. É assim que o cosmo atua, nos dá na certa medida o direito. É uma poesia que diz exatamente o que é a lei de Deus e o que é a lei dos homens. É claro que a lei dos homens, né, está completamente, não completamente, mas muito afastada das leis de Deus. Né? Existem alguns pontos comuns que se tocam, mas na maioria dos casos divergem completamente. Né? Como diz a poesia, ela, na lei dos homens, pune ao invés de educar. A lei de Deus jamais pune, ela só educa, embora muitas vezes pareça que pune, mas não, ela educa. Né? Mas então, gente, a lei de reprodução é uma das leis naturais, das leis divinas. Né? Dá-se esse nome, né, a série de processos pelos quais os seres vivos transmitem a vida a novos indivíduos e asseguram a continuação das espécies. Então, Deus dá, através dessa lei, a oportunidade da multiplicação dos seres vivos e dos seres também minerais. A gente vai ver através, né, da explicação que a gente vai dar em seguida. Então, a reprodução ela pode ser agâmica ou sexuada, né, ou singâmica, que é assexuada. Então, essas duas formas, né, para a reprodução do ser vivo, ela é como se dá, né? Assexuada e sexuada. Mas a reprodução começa, meus irmãos, no mineral. Como, Modesto? Como? Vamos ver. O átomo, gente, ele é formado por prótons, nêutrons, e girando ao seu redor, desse núcleo de prótons e nêutrons, existem os elétrons. Isso é um átomo. Quando eu pego um átomo junto com outro átomo, eu formo uma coisa chamada molécula. Molécula simples. Né? Aí eu tenho, por exemplo, para vocês terem uma ideia, H2. Hidrogênio mais hidrogênio, eu tenho H2. Oxigênio é formado por duas moléculas de oxigênio, O2. É um átomo de oxigênio mais um átomo de oxigênio. Eu formo dois átomos de oxigênio, uma molécula de oxigênio gasoso. Essa que nós respiramos, O2.
né? Da molécula simples, eu, juntando várias moléculas, eu formo, por exemplo, a proteína. Proteína, né? Eu formo a célula. São várias moléculas para formarem a célula, né? Da célula, aí eu tenho a formação de várias outras, juntando várias outras células. Por exemplo, eu formo o DNA, formo o espermatozoide. Aí quando eu formo o espermatozoide e formo o, o óvulo, o óvulo, que o óvulo é antes da formação do ovo, que o ovo já é quando o espermatozoide adentra no óvulo. Aí eu tenho, nessa penetração do óvulo, do espermatozoide no óvulo, a formação do ovo, que é daí que forma o ser humano, ou qualquer animal, tá certo? Então, tudo se forma da forma mais simples para a forma mais complexa. Tudo se dá dessa forma. E qual é a finalidade de Deus, gente? Com essas leis todas, lei de reprodução, lei de igualdade, lei de amor, justiça e caridade. Qual é a de Deus com essas leis? Só fazendo um parênteses. É a consolidação do amor. É a consolidação do amor. Então observe que, como eu falei desde lá do átomo, que existe uma atração eletrônica. Os átomos se atraem um com o outro. O ímã, quando você coloca um com o outro, eles se atraem, né? Se você colocar um prego junto com o ímã, eles se atraem. Tudo no universo tende à união. Você pode chamar de união, pode chamar de amor, pode chamar do que for. Mas tudo tende a essa união no universo. Por isso que Jesus, né, está lá, escrito no Evangelho, diz: eu e o Pai somos uno. Essa é a grande tendência do Espírito com Deus, se unir a Ele. Ou seja, participar do amor geral, global. O universo todo tende à unidade, saindo do mais complexo, do mais simples para o mais complexo. Tá? Tudo é dessa forma. Não tem como ser diferente, né? Então, as leis morais, elas têm que ser absorvidas, né, de uma forma gradual. Elas precisam ser assim, para que haja um decantar desse aprendizado. Quando decantar, quando a gente tiver a certeza de que existe dentro de nós, né, as leis morais decantadas, esse aprendizado já decantado, a gente pode dizer que já é um espírito puro. Porque não se aprende essas leis, não se decanta essas leis da noite para o dia. Não. Nós temos na nossa casa mental 3 andares. 3 andares. O primeiro andar é o andar do inconsciente. Fica bem, né, pertinho do início da nossa vida. A gente aprende desde o animal. Está tudo guardado nesse inconsciente. Tudo guardado. Aqui está o inconsciente. Então, essa parte do primeiro andar
é instintiva, é um instinto. É ela que nós acionamos quando precisamos, por exemplo, quando colocamos a mão numa chapa extremamente quente, de 500 graus, a gente pergunta: será que está queimando minha mão? Ou tira rapidamente, instintivamente? Óbvio que a gente tira instintivamente. É a parte instintiva que está sendo acionada. Então a gente vai buscar esse aprendizado que está decantado em nós. Se o primeiro andar é a parte da consciência que fica no córtex. São as sensações. É o que a gente está aprendendo hoje. Pode decantar ou não. Depende do nosso esforço, da nossa dedicação. O aprendizado que estamos tendo hoje pode decantar e levarmos para a próxima vida, ou para sempre, ou não aprendermos, ou então aprendermos, mas não decantarmos e deixarmos para aprender e decantar na próxima encarnação. Mas para que tudo isso a gente se lembre que precisa, né, decantar, é necessário a gente acessar o terceiro andar, que é onde fica no lobo frontal, que é o uso da razão, que é onde a gente entra em contato com Deus, é o terceiro andar. E a gente só entra em contato com Deus, só entra nesse terceiro andar quando a gente quer falar com Deus, quando a gente fala com Deus. Ou através da oração, ou através da prática do amor, ou prática da caridade. E a gente pode fazer isso não somente através da oração, viu? Quando a gente está trabalhando, por exemplo, com amor, a gente está entrando nesse terceiro andar, ou seja, falando com Deus. Tudo que a gente faz com amor, praticando a caridade com amor, com dedicação, fazendo alguma coisa com amor, a gente está acessando esse terceiro andar. Então, não é por acaso que as mães são consideradas, né, os espíritos que mais acessam o terceiro andar, porque elas, quando com os filhos entram em oração, elas fazem aquilo com o coração. Meu Deus, tomai conta de meu filho. Então a mãe é, quando amamenta, aqui na terra, o espírito que mais entra no terceiro andar, adentra o terceiro andar, que é o lado superconsciente, que acessa a Deus, né? Então, na pergunta 696 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: que efeito teria sobre a sociedade humana a abolição da união entre os seres, ou seja, do casamento? Observe que eu falei, tudo tende à unidade. Tudo tende à unidade. E o casamento é um, entre aspas, treinamento para essa união. Então, quando um ser se une com o outro, já está treinando para essa união universal. Essa união aqui na Terra, ela é duradoura ou não? Dependendo da evolução dos espíritos. Alguns ficam a vida inteira casados. Outros não levam um ano. Eu estou dizendo isso um ano quando é muito. Hoje em dia é assim, né? Ela sempre foi assim. Então, quando a gente leva
uma vida inteira com uma pessoa, né, e morre, desencarna com ela, amando um ao outro, é a indicação de espíritos elevados. É a prática da união que Deus está nos propondo, né? Então, que efeito seria, a pergunta 696, sobre a sociedade humana, a abolição, acabando o casamento? Os espíritos respondem, seria a regressão à vida dos animais, né? Então, se nós acabássemos com esse meio de união que nós temos, eu diria até que não seria nem a regressão ao mundo dos animais, seria a dos minerais, que às vezes eles estão bem separados, não tem como se unir se não houver atração magnética. Mas observe que isso que nós estamos falando é lei, gente. É lei, né? Essa atração é lei universal. E é preciso entender que essa lei entre homens, entre seres humanos, espíritos, ela só se dá com uma coisa chamada amor. Ah, Modesto, mas existe a atração física, existe. Mas essa não dura. Não necessariamente. O que realmente faz com que os espíritos entrem em contato uns com os outros e essa união perdure é o amor. Sem o amor, não tem como haver durabilidade, né? Pode até ter atração física. Eu sempre digo, quando duas pessoas se encontram, é claro que à primeira vista, né, pode ser atração física. Mas essa atração física ela pode ter dois caminhos. O caminho do amor, outro o caminho da dor, da separação. Depende da evolução entre esses dois espíritos que se encontram, né? A pergunta 701 do Livro dos Espíritos Kardec pergunta qual das duas, a poligamia ou a monogamia, é mais conforme à lei de Deus? O que é que vocês acham? É óbvio que é a monogamia. A poligamia existe porque são leis, né, de determinados locais e leis humanas. Não é a lei de Deus. Não é a lei de Deus, né? A poligamia é lei humana cuja abolição marca um progresso social. Então, abolindo-se a poligamia é sinal de um progresso social. Nosso país, nesse aspecto, já progrediu. Não existe poligamia aqui. Existem, né, algumas pessoas que praticam esse tipo de comportamento, mas não é albergado por lei nenhuma, nem divina, nem humana. Porque aqui no Brasil não tem essa questão da poligamia, né? Não existe isso. Então, o que nós temos que aprender, gente, é que o amor é lei divina a ser alimentada dentro de nós. É o amor a finalidade máxima, como eu disse, do universo.
Então, a lei de reprodução, ela precisa existir para que nós multipliquemos os espíritos. Nós demos oportunidade dos espíritos reencarnarem. Mas essa reprodução, sendo feita de uma forma equivocada, ela não atende a esse requisito. Muito pelo contrário, ela vai dificultar a nossa vida, né? Vai criar problemas para a próxima encarnação, né? Então, tem eu tenho uma história que vem bem caracterizar esse detalhe aí. Duas pessoas, né, resolveram se casar, resolveram unir-se enquanto, né, casais. E esse casamento foi feito às pressas, da noite para o dia, porque eles se amavam muito. Casaram e ele trabalhava viajando, fazendo viagens, né? E um certo dia a mulher recebe um telefonema dizendo que esse esposo dela havia falecido. Aí ela começou a chorar bastante, né? E não teve mais alegria de viver. E eles tinham tido um filho, tinha gerado um filho. Passou um tempo, vieram algumas mulheres na casa dela conversar para dizer a ela que, infelizmente, ela tinha algumas notícias que não eram boas para contar sobre o marido dela. E aí começaram a dizer que ele tinha várias mulheres que elas não disseram para não fazer ela sofrer. Mas agora que ele tinha desencarnado, elas resolveram dizer, mas ela não acreditou. Não é possível, meu marido nunca fez isso, não é possível. E passou um tempo, ela recebeu o comunicado da justiça dizendo que algumas pessoas, algumas mulheres tinham entrado na justiça solicitando parte nos bens que ele havia deixado. É triste, não é? Mas pode ser verdade. Ou seja, e eu estou dizendo do homem para a mulher, mas pode ocorrer da mulher para o homem também, a questão da traição. E isso não é muito raro nas pessoas. Essa questão, né, da traição do homem casado ou da mulher casada. E a gente fica pensando por que essa pessoa casou, né? Por quê? Se ela sabia que não iria suportar, entre aspas, a vida monogâmica, por que casou? Então é necessário a gente pensar duas vezes para não atrapalhar, vamos dizer assim, a lei de Deus. Porque quando você comete um equívoco desse, você está sendo contrário à lei divina. Está se afastando da lei de Deus. A lei de Deus é amor. E amor não trai. Amor não comete equívocos dessa natureza.
Então, o que a gente, né, deve... Ele até, né, fez um filho com ela, né, fazendo com que ela ficasse feliz e achando que ia resolver a vida dela com essa criança, com esse marido, mas terminou dando problema. Um outro problema é a questão da obstrução da reprodução, ou seja, abortar, né? Não deixar acontecer a lei de reprodução, a lei divina, né? Eu me lembro que, há um tempo atrás, eu fazendo uma palestra, no final uma mulher chegou para mim, né, porque estava assistindo, disse em off, né? Meu irmão, eu cometi um aborto. E ela começou a chorar. Eu disse a ela, minha irmã, não fique assim. Enxugue suas lágrimas, errou, cometeu o erro, está certo. Diga a Deus, Pai, me perdoe. Eu não vou cometer mais esse erro. É não errar mais. Porque o aborto é ir de encontro à lei de reprodução, que é a lei de Deus. Jamais a gente deve cometer esse tipo de... agir dessa forma com relação à gravidez. Jamais. Em momento nenhum a gente deve obstar, né, a lei, o nascimento de um filho. Tá certo? Então, gente, eu vou ficando por aqui e se tiver alguma pergunta, eu peço a vocês que façam essa pergunta. Eu vou mandar o meu e-mail, o meu zap, né? E vocês podem fazer a pergunta que vocês quiserem. Se eu puder, eu souber, eu respondo. E agradeço a vocês por me ouvirem, por me aturarem. Vocês praticaram duas virtudes me ouvindo, a paciência e a tolerância. Agradeço de todo o coração. Então vamos à nossa oração final. Muito obrigado, Senhor, por fazer com que nós pudéssemos transmitir os teus ensinamentos, a tua palavra, a teoria deixada pelos espíritos superiores para nós aqui na Terra. Que possamos, Mestre querido, introspectar o ensinamento. Ensinar aos que nos rodeiam, através, como tu nos ensinaste, da prática, através do dia a dia, através da comprovação daquilo que ensinaste através da teoria na prática. Muito obrigado, Jesus. Que possamos também agradecer aos nossos anjos guardiães e pedir a Deus que nos dê a oportunidade de aprender cada vez mais, para que nós possamos, Jesus, como tu nos ensinaste, praticar o amor e a caridade com os nossos semelhantes. Porque esta é a grande finalidade da vida, Jesus. A união das almas para chegar a Deus o mais rápido possível. Que possamos encerrar o nosso trabalho de hoje agradecendo por tudo, Jesus. Pela tua intuição, pela tua presença em nossas vidas e por deixar esse legado maravilhoso que é o teu ensinamento. Pai nosso que estás nos céus,
santificado seja o vosso nome, Senhor. Que venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como em qualquer parte do universo. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje e sempre. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em novas ou velhas tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todos os males, agora e para sempre. Que assim seja. Boa noite, meus irmãos. Fiquem com Deus.